Quantas vezes já passou pela tua cabeça assim você já sentiu aquela vontade de, nossa, não aguento mais, né? Às vezes um breve pensar assim de, meu, o que que eu tô fazendo aqui, né? Nossa, é muito desafiador viver essa vida. E muitas pessoas às vezes até com vontade de desistir de viver, outras realmente não aguentam e desistem, infelizmente, né? E na adolescência eu tive muitas vezes vontade de desistir da vida, né? Mas não porque eu não quisesse viver, mas pelas dores internas que eu tinha, assim, e por o que eu estava vivendo naquele momento, o que eu tinha vivido na infância, muitas coisas do que eu tinha visto e vivido na infância e do que eu estava vivendo naquele momento, no início da adolescência, eram coisas que pra mim, criança e adolescente, eram difíceis de suportar, eram muito doloridas, né? E quando a gente vive coisas muito doloridas e não busca algo que nos nutre, o que tem sentido pra gente, o que faz sentido pra gente, ou até, em especial, o sentido da vida, né? E pra mim foi mudando muito, assim, quando eu fui encarando a vida como uma grande escola. E se a gente for analisar, a gente vive uma vida, o jeito que se vive aqui, até porque é um planeta que é dual, né? E o que é um planeta dual? Tem os opostos, né? Nós vivemos um planeta com os extremos, os opostos, né? Dia e noite, a lua e o sol, o amor, o bem e o mal, né? O amor e o ódio, né? Porque justamente nós ainda somos interiormente muito duais. E do que eu tenho observado, do que eu tenho estudado, em especial observado, e até no meu próprio caminho, né? Eu, dentro aqui do signo de Gêmeos, né? Sol em Gêmeos, já vim com muita essa dualidade, né? Quando criança, é aquela coisa que falam que Gêmeos tem muitas caras, mas não é. Ao mesmo tempo que você tá alegre, de repente você tá triste, essa mudança de humor era muito frequente, oscilava também nos extremos, né? Mas eu vejo isso em muitas pessoas hoje em dia também. Porque se a gente está aqui num mundo que é dual, é porque a gente traz muita dualidade. E uma dualidade, assim, de muitos extremos. Então a gente quer muito uma coisa, mas se a gente não consegue logo de cara, a gente desiste. Então a gente vai para o outro extremo. A gente não sabe assim, eu quero isso, mas eu também não crio tanta expectativa por isso, né? De ficar vivendo lá no futuro e não fazer no presente para que isso aconteça no futuro. Não cuidar da minha mente, dos meus pensamentos para que eu não fique fixada lá na frente e não passe a aproveitar o que eu estou vivendo agora, nesse momento. Ou às vezes a gente fica vivendo lá das coisas do passado, do que passou. A gente tem dificuldade de viver aqui, nesse meio aqui, nesse meio do caminho. A gente normalmente fica no passado ou no futuro. A gente quer uma coisa muito ou não quer. Eu tava vendo hoje um vídeo, né, que até acho que o André Trigueiro compartilhou, algumas pessoas compartilharam, de um desfile super de moda com uma mulher com aquele vestidão e precisou de acho que 7 pessoas, 7 homens para segurar a cauda do vestido redondo. Por outro lado, a gente vivendo a fome lá em Gaza, a guerra, né? Aí pessoas tomando champanhe de não sei quantos mil e pessoas passando fome.
E isso sempre foi uma das coisas que, quando eu era criança, assim, eu comecei a observar, de passear com minha mãe pelo comércio aqui da região onde eu moro. E eu lembro que a gente passava, assim, pelo embaixo do trilho do trem, e lá tinham várias pessoas, algumas, via pessoas assim sem perna, né, com uma questão motora, pessoas numa situação financeira, assim, econômica, de muito mais dificuldade que a gente, que vem da periferia, né? Então eu comecei a ver, daí passava em bairros com casas super chiques, muito diferentes do bairro que eu morava. E eu pequena, eu pensava, nossa, por que tem, né, toda essa diferença, o que acontece, né? Lembro que tinha um amigo, um filho de uma amiga da minha mãe, da mesma idade que eu, só que ele teve paralisia cerebral e ele vivia numa cama. E aí eu percebia que eu podia brincar, que eu andava e tudo, e quando a gente ia visitá-la, ele estava lá na cama, ela tinha que ficar cuidando. Então tudo isso foi despertando muito esse meu olhar para essas questões das diferenças sociais, né? Mas e qual o sentido da vida, né? Assim, eu pensava, por que depois crescendo, né? E eu sempre tive esse lado de me ligar também às religiões. Eu vim de uma avó bem religiosa, mas não só religiosa, com muita fé. E aí eu sempre rezava assim, e nossa, mas Deus é injusto, por que que tem todas essas questões, essas diferenças? Um vive melhor, um vive menos, um vive com mais dinheiro, outro com menos dinheiro, um consegue se mobilizar, o outro não consegue. Isso sempre me aquietou. Mas quando eu encontrei uma filosofia que foi me mostrando que todos nós estamos aqui para aprender, não existe né? Claro, existe injustiça dos homens, sim, né? Dos homens que são egoístas, né? Nós humanos, a gente tem muito para aprender ainda, né? Porque normalmente a gente, as questões do orgulho, do egoísmo, né? Essas questões das extremidades, né? Então, atrapalham o nosso viver, porque a gente às vezes só quer as coisas pra gente, não pensa no outro, né? Não pensa o que eu posso aprender com toda essa desigualdade, qual é o meu papel dentro de tudo isso que acontece de desigualdade, né? Até o que eu posso fazer para poder contribuir para que isso não deixe de existir, para que as pessoas possam viver de forma mais dignas, apesar dos aprendizados individuais. Mas a gente tem uma questão de muitos aprendizados individuais para não viver nesses extremos, né? Para que a gente possa ter mais equilíbrio, vida digna mais para todo mundo, né? A gente veio para aprender isso, desde os nossos comportamentos, até porque quando a gente aprende na gente, a gente também impacta no que a sociedade está vivendo, a gente impacta no todo, né? O que eu tenho para aprender com tudo isso? E não quer dizer que a gente não vai viver esse lado de ter as coisas, de viver, né, dignamente. A gente não precisa viver em extrema, não ter os desejos e não querer viver, às vezes, os desejos, mas não deixar que os desejos nos controlem, não deixar que a nossa mente, os nossos pensamentos nos controlem, né? E também não desistir. Como que eu faço para encontrar esse caminho do meio, que eu possa buscar coisas para viver materialmente de forma digna, mas que eu também possa não só ficar na busca material, que eu também possa buscar o meu interior, a minha melhoria como ser humano, o que eu posso fazer para contribuir para um mundo melhor, não só para o meu universo, né, mas das minhas atitudes quando eu estou no trabalho, quando eu estou no trânsito, o que eu posso fazer ali para tornar o mundo melhor. Cada um de nós fizer alguma coisa, mesmo que seja mínima. Por isso que eu falei, quando eu tô hoje em dia eu vejo as pessoas não respeitam mais a fila nos lugares, seja num elevador, seja num transporte público, em qualquer lugar, as pessoas não respeitam mais a fila. Tem pessoas que já chegaram um tempão ali, as pessoas chegam, entram na frente, isso, aquilo. Coisas simples, né?
de perceber o outro, de se perceber, de perceber suas próprias necessidades, de respeitar o outro, mas de se respeitar. Eu lembro quando eu era criança, se falava muito disso, né? Faça para o outro o que você quer para você. E não faça para o outro o que você não quer para você, né? E eu vejo que a gente, infelizmente, muitas pessoas se perderam desses pequenos valores, dessa pequena premissa de pensar antes, né? Às vezes eu vejo um grupo no WhatsApp, por exemplo, eu estou num grupo que é de um curso que eu estou fazendo. E aí, isso já aconteceu diversas vezes. Aí tem pessoas que vão lá, divulgam naquele grupo que é dos coordenadores daquele curso, das pessoas que estão promovendo aquele curso, as pessoas são alunas ali e vão lá e divulgam um curso concorrente desse que você está fazendo. Isso é um desrespeito enorme. Se você fosse o coordenador do seu curso, você montou um grupo ali de WhatsApp para os alunos, você ia ficar feliz se alguém vem e divulga algo concorrente sem te pedir licença, ou começa a divulgar coisas naquele grupo que é um grupo montado para as coisas daquele curso, e as pessoas se acham no direito de começar a divulgar e fazer coisas, se promover, se autopromover ali, sair do foco do que é o objetivo daquele, né? Outra coisa que eu vejo, as pessoas começam a te mandar um monte de mensagens de bom dia, disso, daquilo, no teu WhatsApp, no teu espaço, sem perguntar se quer. Ou, sei lá, monta um Instagram ou no seu próprio status do WhatsApp, põe as mensagens lá, quem quiser ver, vai lá olhar no teu espaço. Agora, não invada o espaço do outro, porque a gente precisa respeitar o tempo de vida do outro também. Então, depois eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do respeito, do limite, que eu vejo que o quanto a gente precisa aprender também aqui. Como são coisas que eu estou trazendo para a gente refletir, que tudo isso impacta no sentido da gente viver plenamente, né? Porque, querendo ou não, a nossa consciência, o que nós somos de verdade, que não é essa personalidade, né? O que é a personalidade? Ah, eu sou Silvia hoje, mulher de tantos anos, que tem informação em muitas coisas, isso é a minha personalidade. Mas a gente é muito mais do que isso, né? Então, essa consciência, que é o que a gente é muito mais, ela acaba cobrando a gente. Cobrando no sentido assim, acorda, né? Acorda. Né? Tem uma voz ali interior que faz com que a gente... Opa, né? Como se fosse o anjinho diabinho. O anjinho é esse de, opa, peraí, o que você tá fazendo de bem para você e de bem para o mundo? Porque a gente veio tanto para se melhorar quanto para melhorar o mundo. Não estamos aqui à toa, né? Isso tem muito a ver com buscar sentido na vida, porque se eu não tô percebendo isso, do que eu tenho para melhorar e do que eu posso melhorar nesse mundo a partir da minha melhoria ou das coisas que eu faço ou não faço, a vida realmente fica sem sentido. Por isso que tem muita gente perdida e sentindo vazio, né? Uma das razões dos vazios. E eu recomendo muito esse livro, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é um dos pais aí da psicologia, né? Dessa linha que é a linha transpessoal, né? Que olha para esse sentido também da consciência, de algo maior que a gente tem, não só o nosso lado psíquico, mas algo maior que também leva a gente para transcender as coisas, aprender e transcender. E esse livro faz a gente buscar muito as coisas genuínas da vida, né? Perceber a importância de coisas simples e genuínas, que eu vejo como fundamental para a gente ter uma vida mais plena, né? E perceber o sentido realmente de estar aqui. Eu espero ter contribuído, se fez sentido para você. Eu peço aí que você possa compartilhar com pessoas que de repente você vê que esse conteúdo nosso vai contribuir, para que a gente realmente juntos nós possamos trazer pessoas com mais consciência, com mais expansivas, a partir de sentir bem-estar e plenitude, né? Desse entendimento do sentido maior da vida. E um grande abraço, um ótimo dia.